veio a condenação, a morte numa cruz. A morte de cruz era somente para as pessoas de alta periculosidade, era para estupradores, eram para assassinos, eram para pessoas que não tinham conserto, mas eles queriam levar Jesus, eles queriam matar Jesus. A coroa que deram para Jesus, uma demonstração de ironia, já que você diz que é rei, então tome essa coroa, então lhe coloca uma coroa de espinho. A cruz que Jesus levou rumo ao Calvário, rumo ao Gólgota, rumo à caveira, levou Jesus àquela cruz. Cristo morre. Depois de um período, Jesus naquela cruz, Jesus morre. Às 3 horas da tarde, Jesus morre. Aquele que disse que salvaria o mundo morreu. Aquele que disse que viria para restaurar Israel, morreu. Cristo estava morto. E olha, gente, presta atenção aqui. Vamos olhar agora para a história. Vamos esquecer hoje aqui, mas vamos entrar lá na história. Porque a decepção tomou conta dos seus seguidores. Quando nós começamos a olhar no Evangelho, a gente percebe a decepção profunda dos seus seguidores. As mulheres que seguiram Jesus, as mulheres talvez que estavam ali, naquele local que Jesus foi crucificado. Quando Jesus morreu, elas voltaram para casa, voltaram com seus afazeres. Os discípulos também desistiram de tudo, desistiram. E só vamos entender o tamanho da decepção dos seus seguidores, vendo os discípulos no caminho de Emaús. Vocês já repararam ali? Quando você vê ali os discípulos no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos. Os 2 discípulos estavam andando, caminho afora, estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús. E eles estavam tão tristes, chateados, decepcionados. E de repente alguém chega para ele, e então pergunta: o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão dialogando aí? E então aquele discípulo disse o seguinte: rapaz, você é o único no planeta Terra que não sabe o que aconteceu. Você é o único que não sabe o que aconteceu. Rapaz, olha só o que o texto diz, que o homem que morreu, ele era varão profeta, ele era. Ora, nós esperávamos que fosse restaurar e redimir Israel, e nesse texto tudo está no passado, porque simplesmente aqueles discípulos deixaram a sua fé, aquelas pessoas deixaram a sua confiança em Jesus, porque Jesus havia morto, estava morto. Então Jesus se decepciona, ele estava ali ao lado deles, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não enxergavam, eles não enxergavam isso. E o que eu acho mais interessante é que aquelas mulheres acordaram de madrugada no domingo, talvez 4, 5 horas da manhã, ainda estava escuro. Aquelas mulheres vão ao túmulo levar aromas que haviam preparados. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, as 3 mulheres saem talvez para chorar com o corpo de Jesus ali. Aquelas mulheres vão talvez para lamentar a tristeza que estava no seu coração. Tanto é que a dúvida daquelas mulheres, dúvida não, mas a preocupação é quem nos removerá a pedra. Naquela época era diferente o túmulo de hoje, era como se fosse uma gruta pequena e eles colocavam uma pedra para fechar o túmulo. Quem iria remover a pedra? E elas chegam ali, elas chegam diante do túmulo, e quando elas olham aquela pedra removida, elas se assustam. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Elas viram a pedra removida. Um anjo disse: vocês procuram Jesus que foi crucificado? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aí, gente, a esperança acende no coração daquelas mulheres. Aquelas mulheres percebem que a sua fé não foi apagada. Aquelas mulheres percebem que a esperança não foi destruída, porque Cristo ressuscitou. Aquele túmulo estava vazio. E aí então elas saíram correndo. Eu fico imaginando, gente, imagina aquelas mulheres ali. Elas chegaram tristes, com aromas para colocar ali no corpo de Jesus. E depois elas descobrem que Jesus ressuscitou, elas saem pulando, elas saem correndo, elas querem avisar os outros que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, a decepção foi trocada por uma fé tremenda. A dor em vontade louca de falar de Jesus, a tristeza em alegria. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Quando eu olho para os nossos dias,
para a igreja evangélica, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o povo de Deus nos nossos dias, e principalmente nos nossos dias, e quando eu olho para essa história, quando eu olho então para tudo isto, muitas vezes eu vejo que nós precisamos aprender sobre ressurreição. Talvez você que está aqui nessa noite, que tem vivido da mesma forma como aquelas pessoas, como aqueles discípulos, como aquelas mulheres, que creem em Jesus, sabe que Jesus é o Salvador, mas que talvez para você parece que Jesus está morto, Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui, a mídia tenta colocar isto de uma forma sutil, mas muito clara, para quem conhece a cilada do diabo, sabe que isso é do diabo, sabe por quê? Presta atenção aqui, vamos lá, na Páscoa, qual é a pessoa mais lembrada na Páscoa? Coelho, né? Coelhinho da Páscoa, que traz tanto amor, um ovo, 3 ovos, e aí vai, é coelhinho. Eu pergunto a vocês, o que o coelho tem a ver com a ressurreição de Jesus? Nada. E 25 de dezembro, e Natal? Quem é o mais lembrado? Que é um gordinho aí, vamos aqui para mostrar aqui. É o Papai Noel. O mais lembrado no Natal é o Papai Noel. Jesus nasceu, tira Jesus, coloca o Papai Noel. Jesus ressuscitou, tira Jesus, coloca a Páscoa. Na morte de Jesus, na sexta-feira chamada Santa, qual é a pessoa mais lembrada na morte de Jesus? Quem? Quem, gente? Quem? Não tem ninguém. A mídia não coloca ninguém. A mídia só coloca Jesus crucificado como um coitadinho. Porque a mídia, porque o diabo quer que a gente olhe para Jesus pregado numa cruz e a gente chega para ele e diz: ô dor, coitadinho de Jesus. O diabo não quer colocar ninguém nessa situação, porque o diabo quer que a gente olhe para Jesus como um coitado. Um dia eu fui no local, e que as pessoas olhavam para aquele local, que tinha uma cruz enorme, e um Jesus crucificado. Gente, sinceramente, se eu não fosse um cristão, eu não conhecesse da Bíblia, eu ia orar por aquele que estava crucificado, por ele, eu ia orar, eu ia dizer, coitadinho, porque Jesus estava assim, mas pouco mais veia que tem, não, coisa esquisita, com sangue aqui e tal. As pessoas que olhavam para esse